Fala, meu amigo Vitor, beleza? Juliano Alcântara na área com o nosso quadro SW Descomplica, beleza? Hoje eu vou estar fazendo uma pergunta da qual muita gente faz, mas muita gente mesmo, tá? E tira dor de cabeça de qualquer um quando está fazendo uma pintura na tua casa ou na obra, enfim. Vamos lá. A Kelly está perguntando o que fazer quando aparecem bolhas que está sendo feita na parede e o porquê isso acontece. Então ela está perguntando o porquê acontece aquelas indesejáveis bolhas na parede quando nós estamos executando a pintura ali. Então, como eu mato no P e passo para a área técnica, pessoal da área técnica, tá aí, passo para vocês a pergunta da Kelly, vocês poderiam responder? Valeu! Olá Juliano, olá meus amigos pintores, estamos aqui com mais um quadro do SW Descomplica, onde a equipe técnica esclarece suas dúvidas. Dessa vez vamos tirar uma dúvida sobre bolhas, né? O nosso amigo pintor ali perguntou o que fazer quando aparecem bolhas na pintura que está sendo feita na parede e por que isso acontece, né? O que fazer para essas bolhas não aparecerem, né? Ele informa até que já utilizou diversas técnicas e mesmo assim elas continuam a aparecer. Então pessoal, o aparecimento de bolhas na pintura podem ter várias causas diferentes, né? Mas de uma forma geral, as bolhas sempre estão associadas à falta de aderência da tinta na superfície ou indicativo que houve falhas na etapa anterior do processo de pintura, né? Em resumo, nós podemos reunir 4 principais causas para a bolha, né? Onde o primeiro principal fator ali para causar as bolhas é na condição de uma superfície pulverulenta, né? Uma superfície de caiação, gesso ou uma pintura antiga, né? Esses 3 tipos de superfícies, eles têm algo em comum ali que são as partículas soltas, né? Aquele pozinho ali que fica sobre a superfície. Então a sua preparação deve ser feita basicamente ali com a aplicação de um fundo preparador de parentes, onde ele é um aglutinante de partículas soltas, né? Uma espécie de uma cola que ele vai colar todo aquele pó da minha superfície para depois eu começar o meu sistema de pintura. O segundo caso, que pode ser o causador dessas bolhas, é quando a gente fala de superfície com pó. Esse pó geralmente é gerado no lixamento da massa acrílica ou massa corrida. Então devemos lembrar que todo lixamento deve ser seguido de uma limpeza da superfície com um pano levemente umedecido, né? Então a gente tem que certificar que toda essa superfície foi limpa, foi removido esse pó antes de iniciar o processo de pintura. O terceiro caso é quando a superfície apresenta brilho, né? Quando a superfície tem uma intensidade maior de brilho, ela não tem absorção, não tem porosidade e a tinta não consegue aderir muito bem na superfície. Então a gente tem que fazer sempre um prévio lixamento sobre a superfície com a finalidade de abrir porosidade, né, e permitir remover o brilho, abrir porosidade e permitir a aderência da tinta na superfície. E assim evitando o surgimento dessas bolhas. Nesses 3 casos, pessoal, uma das soluções ali, né, é utilizar o Metalatex esmalte fosco ou Metalatex fundo branco fosco para madeira ou fundo nivelador, né, como também é conhecido, ambos à base solvente. Qual que é o processo que eu tenho que fazer então? Aplica o fundo em toda a superfície, né, o fundo nivelador ali ou o esmalte fosco em toda a superfície, aguarda a secagem. Dependendo da condição ali, você vai precisar até de uma segunda demão desse fundo, aguarda a secagem novamente e aí você inicia o processo de pintura. As resinas que tem nesse produto, né, a resina sintética, resina alquídica, ela vai bloquear a comunicação da pintura nova com a antiga, eliminando essas bolhas. E temos também, que pode ser o responsável pelo surgimento dessas bolhas, quando a gente fala de pintura sobre massa corrida exposta a áreas molháveis, né? Quando usamos a massa corrida numa área externa principalmente, ou até exemplos mais comuns ali, banheiro, lavanderia, locais que têm contato com água, a massa corrida, né, ela tende a ocasionar essas bolhas posteriormente, né? Então, portanto, a massa corrida ela é um produto indicado para áreas internas apenas, né? E lembrando que áreas não molháveis, né? Pois o produto não tem resistência para umidade e água. Para áreas não molháveis, o ideal é sempre massa acrílica. A solução para a gente resolver esse caso, né,
da massa corrida em contato com áreas molháveis, recomendando que seja removida toda a massa da superfície para depois começar um novo processo de pintura, né? Não tem outra forma, tem que ser feita a remoção. Fez a remoção, trabalho com fundo preparador de paredes, né? Que a função desse fundo vai ser aglutinar as partículas soltas dos resquícios, do restinho de massa que ficou, porque dificilmente a gente vai conseguir eliminar tudo, né? Em seguida, após a aplicação do fundo preparador, é efetuar a aplicação de massa acrílica, que vai proporcionar o nivelamento necessário e entrando com o sistema de pintura com a tinta de acabamento depois. Certo, pessoal? Se você tem alguma dúvida, compartilhe com a gente através do SW Descomplica. Valeu, pessoal, um abraço e até a próxima!